estás em mim, eu em ti, para que o mundo possa crer que me enviaste. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que também eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós damos início a uma festa muito antiga na história da Igreja. Mais de 700 anos que se celebra a festa do Divino Espírito Santo. E essa festa, por ser muito antiga, a sua origem é um pouco discutida. Se apresentam 3 possibilidades. Porém, em todas elas, nós encontramos a mesma narrativa. Conta-se que a rainha de Portugal e de Aragão, a rainha Santa Isabel, ela iniciou uma peregrinação em honra do Espírito Santo. Iniciou essa peregrinação para que o seu reino tivesse a paz. Outros escritores dizem, para que houvesse a paz entre o seu esposo e o seu filho. Fato é que a rainha iniciou uma peregrinação com a réplica da sua coroa e do seu cetro. Por isso que na festa do Divino entra a coroa e o cetro. E também um estandarte, uma bandeira com a imagem do Divino Espírito Santo. Outros autores afirmam que ela iniciou essa festa não para pedir a paz no seu reino, entre o seu filho e o seu esposo,
mas para realizar a construção de uma igreja. Então saíam as réplicas de sua coroa e o estandarte e o cetro, e as pessoas iam dando donativos para que ela construísse em Portugal uma igreja ao Divino Espírito Santo. E essa festa, mesmo depois de construída a igreja, ou depois de terem sido colocados em paz o seu esposo, o seu filho ou o seu reino, essa festa continuou e chegou no Brasil por meio dos portugueses, de modo especial naquelas cidades onde tinha a extração de ouro. Era um modo de pedir a proteção do Espírito Santo para trabalhadores, para as suas famílias, para aquelas localidades que estavam sendo descobertas. E assim chegou até nós a festa do Divino Espírito Santo. Porém, não é somente um tempo para a gente lembrar de um passado, porém não é somente um tempo para a gente lembrar de uma história, de um folguedo popular, é tempo para preparar o nosso coração para a solenidade de Pentecostes. Por isso que o tema que foi escolhido este ano diz: ó Espírito Santo, dai à vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. É o pedido que nós estamos fazendo ao Divino Espírito Santo, que Ele nos conceda os 7 dons do seu amor, os 7 dons que transformam o coração do mundo, os 7 dons que transformam a terra, os 7 dons que nos transformam. É muito bonito pensar como eram os apóstolos antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Como eram os apóstolos antes de receberem o Espírito Santo e depois de receberem o Espírito Santo. Pensemos, por exemplo, como era São Pedro antes de receber o Espírito Santo. Era um medroso e um falastrão. Tudo que passava na cabeça de São Pedro, ele falava. Ele não refletia, ele era impulsivo. Na última ceia, São Pedro, quando Jesus diz: olha, eu vou ser entregue, eu vou morrer, São Pedro, falastrão, toma a palavra e diz: jamais, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Vai dar nada, Pedro. Meia hora depois, está Pedro com medo, com vergonha, com medo da mulher que cuidava da porta do palácio do sumo sacerdote. Ah, você não é um daqueles que estavam com Jesus? Eu? Não, eu nunca vi esse homem. Quem era São Pedro? Era um homem que falava e não vivia. Quem era São Pedro? Era um homem que tinha impulso, mas não tinha raízes. E, no entanto, depois da vinda do Espírito Santo, aquele Pedro medroso, no dia de Pentecostes, a multidão escutando, e ele diz: aquele Jesus que vós matastes, tornou-se agora a pedra angular. Aquele Pedro medroso agora não existe. Existe agora o verdadeiro apóstolo. Existe agora o homem de Deus. Por quê? Porque ele está cheio do Espírito Santo. E aquele homem que teve medo da mulher que cuidava da porta do sumo sacerdote, se fosse de um soldado, era somente a porteira. Aquele homem tão medroso, agora vai dar a vida por Jesus. Agora ele vai poder colocar em prática o que ele disse na última ceia e não cumpriu: eu darei minha vida por ti. E no ano 68 vai ser crucificado de cabeça para baixo.
no Circo de Nero, onde atualmente está a Basílica de São Pedro. Porque agora ele pode dar a vida por Jesus. Porque agora ele tem os dons do Espírito Santo. Assim também nós, amados irmãos, devemos pedir o Espírito Santo na nossa vida para que transforme o nosso temor em força, para que transforme a nossa timidez em coragem, para que transforme a nossa pequenez em bravura, em grandeza nas coisas de Deus. Às vezes, como Pedro, nós na última ceia dizemos: Senhor, eu darei a minha vida por ti. Basta chover que eu não venho mais para a missa. Senhor, eu darei minha vida por ti. Basta a gente estar no ônibus e alguém disser: todas as religiões são boas, o importante é buscar a Deus. A gente vai concordar, é verdade. Basta se apresentar uma dificuldade e eu esqueço que eu sou de Deus. Por isso, pedir o Espírito Santo, por isso, desejar os dons do Espírito Santo, é abrir o coração para ser renovado, para ser transformado, para deixar de ser o Pedro antes, para ser o Pedro depois do Pentecostes. Porque é isso que o Senhor espera de nós. E para concluir, meu irmão, minha irmã, para a gente saber se a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, o Evangelho de hoje nos dá uma pista. Quem tem o Espírito Santo vive a unidade, para que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Eu em ti, tu em mim. Como está a unidade na nossa família? Como está a unidade no meu ambiente de trabalho? Como está a unidade por onde eu passo? Como está a unidade no meu grupo? Como está a unidade no meu movimento? Como está a unidade na minha paróquia? Abramos o nosso coração ao Espírito Santo, que gera unidade e que de todos nós faz um só. Tem um grande santo da igreja lá do século II, há 1800 anos atrás. E ele, para explicar o Espírito Santo, ele usou uma imagem, ele usou uma comparação. Santo Inácio de Antioquia é o nome do santo. E ele disse: imagine o pão. O pão, antes de ser pão, ele é o trigo que está espalhado nas montanhas, até que é colhido e com a água, uma vez moído, uma vez pisado, com a água, se transforma uma coisa só. Ninguém consegue mais, depois do pão feito, distinguir onde estão as partes do trigo. Ele diz: assim como a mulher transforma aqueles grãos numa coisa só que é o pão, assim o Espírito Santo faz de nós uma só coisa para Deus, uma só alma e um só coração. Ó Espírito Santo, dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. E agora, concluindo esta homilia, cantemos a ladainha do Divino Espírito Santo.